Retornaremos às atividades neste momento com a mesa. O decreto número 9.283, é isso, de 2018, pontos de maior impacto para as fundações de apoio. Convidamos, então, Rafael Marinelli, vice-coordenador do Colégio de Procuradores do Confins, Fernando Peregrini, presidente do Confins, para realizar as apresentações. Obrigada. Muito obrigado. Estamos no ar. Eu queria, então, dar início a essa parte. Nós vamos apresentar aqui em dupla, com o Rafael, os tópicos mais importantes, as motivações do nosso decreto 9283, que, se eu pudesse dizer uma frase só sobre ele, que a gente tem para atuar como gestor hoje, porque tudo se reporta a ele de uma forma ou de outra e converge para ele, pelo menos o que mais nos aflige, tirando essa parte da manhã que vocês devem ter se deliciado. A utopia é a nossa guia. Quem não sonha junto jamais virá uma realidade. Pode crer. Assim a gente começou o diálogo com a CGU. Ninguém acreditava. Peregrino, você é maluco. Você vai falar com os caras que são os xerifes, são os caras que não prende e arrebenta. Fomos e criamos um dos canais mais importantes com a CGU, que nem Andifes, nem ninguém tem. Na pessoa do seu secretário de controle, que tem a maior trânsito conosco, e seu staff também superior. E fez com que o nosso representante aqui da CGU viesse, porque eles achavam que isso aqui era uma coisa que não devia ter vindo. Mas o Vinícius, que é o superintendente, atendendo a Brasília, mandou o cara estar aqui. De certa maneira, a gente conheceu o nosso CGU regional. É uma coisa, é um enigma, né? Porque cada um é um. Bom, vamos adiante. Tem uma transparência, não é isso? Aqui não precisa, aqui é tudo olhando para frente. Eu fico olhando para trás e penso uma maluquice. Então, vamos lá. A gente vai destacar a parte mais legal aqui, o nosso Rafael. Colou aqui, colou. O slide colou. Aperta aí. Foi não. É o Enter, né? Ele está apertando fora do teclado. Não estou brincando. Dá um boot. Se você der um boot, ele volta. Opa, mexeu. Então, vamos nessa. Eu quero com que todos agora absorvam esse novo clima que a gente está fazendo, que é o decreto que regula os projetos de P&D e inovação, que é isso que a gente faz nas fundações. Hein? Chamado Marco Legal. Isso aqui é a curva da velocidade da inovação no mundo. Vocês podem perceber que essa curva vem de 1400, do conhecimento humano, né? Passa pelo telescópio, passa máquina a vapor, DNA, o homem na Lua, e aí não tem nem 3D, que é a impressora 3D, que está revolucionando a produção no mundo, muito menos a indústria 4.0, não tem a terapia celular e não tem a inteligência artificial, que vai desempregar esse aplicativo. E quem vai fazer o aplicativo é o computador com a sua inteligência artificial. Essas 4 coisas não estão aí na curva. Se tivessem, ela se tornaria absolutamente vertical. Só para mostrar que o que a gente não pode esperar, que a gente tem pressa, se o Brasil quiser avançar com a inovação, ele tem pressa, não é deixa para amanhã. Ao contrário, fica queimando as coisas, queimando o museu. Triste.
o modelo de funcionamento da inovação que deu certo nos países desenvolvidos e que aqui a gente tenta construir com muita dificuldade é este, simplificadamente é esse, formado por três esferas e uma no centro. A esfera azul é o governo, ele exerce um papel na inovação, não pode dizer que eu chuto sozinho, eu preciso do governo, eu preciso do financiamento do governo, eu preciso do poder de compra do governo, eu preciso dos incentivos fiscais que só quem pode dar é o governo, eu preciso de tudo. Eu preciso de animação política, juros, crédito e assim por diante. Então, a bola azul é o governo. Essa cinza, desse lado aí que vocês estão vendo, somos nós, as universidades, a Fiocruz, a FRJ, a UF, todo mundo que está por aqui espalhado, a UNB, todo mundo. Nós somos essa esfera. Com o quê? Com laboratórios, com pesquisadores, com infraestrutura, tudo isso. Nós somos o centro produtor de conhecimento. No Brasil, isso é muito mais acentuado do que nos países mais desenvolvidos, porque aqui só se faz pesquisa nesses lugares que estão descritos, chamados de universidade, lato sensu, Instituto de Pesquisa também. À direita, você tem a empresa, a sociedade, porque a inovação se completa com esse ciclo do novo conhecimento transformado num bem ou serviço que a sociedade consuma. Não adianta falar que eu inventei uma patente, que eu tenho uma patente, porque isso não é virtude em si. Isso só se transforma numa virtude, num bem, quando ele vira um mecanismo de produção por um novo processo ou por um novo produto. Assim vale a patente, o resto é figuração. Estou sendo muito pragmático, eu já trabalhei nesse negócio de patente, a pessoa que patente bota no diploma, não quer dizer nada, entendeu? É gastar dinheiro, gastar dinheiro. No entanto, as políticas que eu tenho assistido aí, é de que vamos fazer patente. Vai fazer patente com calma, porque enquanto a gente patenteia os estrangeiros, os não residentes, patenteiam 5, a curva deles está subindo e a nossa está parada. Então, pode fazer patente, não vai chegar a lugar nenhum. Isso não é o principal. O principal da defesa de um novo conhecimento é sair do laboratório, é ele sair e entrar numa produção. Pode ser um serviço público, pode ser uma gestão de uma escola, pode ser um software educativo, pode ser uma vacina, pode ser uma perfuração de petróleo, se transforma num bem que a sociedade se apropria. Então, a sociedade, esse verde quer dizer isso. Esse triângulo, ele é mediado pelos entes que fazem esse triângulo funcionar. Aí, no caso, as nossas fundações, que é o verdinho do centro, gerindo projetos, fazendo gestão disso, gestão daquilo, comprando material, intermediando recursos, desburocratizando. Esse é o nosso papel. Nós somos um maestrozinho um pouquinho, né? Um intermediário, um link, né? Que por enquanto está faltando porque a gente não consegue funcionar direito, embora façamos muita coisa, mas diante de tudo que vocês sabem, nós somos muito tímidos, né? Porque a burocracia permeia. Se vocês repararem, o índice de inovação nosso do Brasil hoje é 64º lugar, 64. Nós somos o 9º PIB e 64 em inovação. Nós estamos 12º em produção científica e 64 em inovação. Então, nós somos muito fracos. E um dos pontos mais gargalo do índice de inovação é exatamente esse verdinho aqui, essa ligação burocratizada. Está lá escrito na colaboração universidade-indústria. Está escrito no índice de inovação, quando você decompõe ele, você vai ver que ele está em 83º. Ele puxa para baixo o nosso indicador. Na produção científica, não. Nós estamos melhores do que 64. Mas quando você decompõe e vê colaboração universidade e indústria, como é que está? 84, que significa que ele puxou para baixo. Então, isso que a gente discute é um índice que a gente briga aqui dentro, é porque a gente quer melhorar esse índice de 84 e passar para pelo menos igual a 64, para ele não ser um puxador para baixo, né? Mas, enfim. As bases do marco legal, aí eu vou passar aqui eu só quero enfatizar. A emenda constitucional 85, a de que mudou a redação do artigo, do capítulo de Ciência e Tecnologia, é o nosso grande trunfo. E ninguém usa. Porque não tem procurador no mundo, não tem burocrata no mundo que possa se insurgir contra a Constituição, porque ela é para público e é para privado, do Estado, do município e da União. A Constituição é para todos, tem que ser seguida. É a Bíblia, tem que ser seguida. Não adianta dizer que eu não sei, que na minha terra aqui não funciona. Funciona assim. O cara da Petrobras
falou para a gente numa reunião, não, esse negócio de marco legal, essas coisas aqui é para você. Nós temos aqui a nossa regra. Que diabo é isso, rapaz? Que diabo é isso, rapaz? Constituição, advogados da Petrobras dizendo, não, isso aqui não funciona muito para nós, não. Nós temos a nossa regra. O que é a nossa regra? Petrobras é o quê? Tem gente desse tipo. E eu disse, não. Tanto é que no decreto, que depois veio a lei, né? Que essa aqui é a emenda constitucional, foi de 85. A lei veio em 2016, em janeiro de 2016, a Dilma sancionou, e depois veio o decreto agora. No decreto, a gente, ouvindo esse cara da Petrobras, a gente escreveu, as sociedades de economia mista também integram o marco legal. Só para complementar, nem precisaria estar no decreto, porque se você for pegar o regulamento da ANP, da ANEEL, a obrigação dos permissionários dos concessionários é para investimento em P&D. Então, pela interpretação hermenêutica lógica, é lógico que a lei de inovação se aplica a esses atores também. Então, mas diante dessa interpretação, nós resolvemos investir no decreto. A gente escreveu, está no decreto agora. Todas as letras, sociedades de economia mista, Eletrobras, Petrobras, Furnas, todos têm que rezar nessa cartilha, porque eles não acreditavam nisso. E quem disse isso não foi um engenheiro, não foi um médico, foi um advogado. E que deve ganhar muito mais do que vocês, na Petrobras. O cara disse como, Ricardo, como é que pode? O cara dizer isso? Né? Aí a gente fez isso. Que foi bom. Então, a emenda constitucional, usem muito a emenda constitucional, porque lá diz que esta tarefa nossa tem que ser flexibilizada. Porque lá diz também que no 167 da Constituição diz que os recursos orçamentários são determinados pelo Congresso e não podem ser mudados sem a anuência do Congresso, as rubricas. Exceto no programa de Ciência e Tecnologia. O CNPq e os outros órgãos que financiam a pesquisa, os programas de pesquisa, têm essa liberdade que a saúde não tem, que a defesa não tem, que ninguém tem. Só nós podemos trocar rubrica, capital, custeio e pessoal. Quer coisa melhor do que isso? Aí tem um burocrata que vai dizer, mas o seu projeto é o seu projeto. Não pode trocar rubrica no pessoal para custeio e capital. Mas porra, se quem pode muito, né? Pode pouco. Se a Constituição mandou para todos, por que o meu projeto não está? Foi difícil. Quando a gente fez o decreto, que é a lei, foi difícil convencer as pessoas de que essa troca de rubrica é uma coisa constitucional, é o 167 redigido diferente, exceto os programas de ciência e tecnologia. Gravem isso na argumentação que vocês têm com os órgãos que lhes fiscalizam, e que, no caso da ciência e tecnologia, tem que se compreender que há uma determinação constitucional. Mas não tem regulamentação. Dane-se, procure uma regulamentação, porque a lei maior não pode ser contrariada, não pode ser afrontada. Assim eu entendo, não sou advogado, viu, Ângela? Mas, puxa vida, vem um cara sacar, mas o presidente da minha instituição tem que assinar, o que se dane? Tem uma Constituição lá em cima, gente. Esse país é realmente complicado. Veio a lei 13.243, deu um trabalho enorme. Bom, emenda constitucional não vou falar, demorou muito. Mas, enfim, foi sancionada pelo Congresso. Depois veio a lei 13.243, 2016, janeiro. Deu muito trabalho. Deu muito trabalho, redação e complicação. É quase eu diria assim, não vou dizer que é monstro, não, mas é uma coisa complicada, porque todo mundo opinou. E isso, hein? A Torre de Babel, vamos dizer assim. Todo mundo opinou, mas o Confis participou. Participou, opinou, escreveu, junto com os nossos colegas da SBPC, da Academia de Ciências, do Fortec, da Confap, e Amprotec, e Fiocruz. Fiocruz queria um dispositivo que não foi atendido, que a Dilma vetou na lei, porque ela vetou 3, 4, 5 coisas. Uma delas, ela dizia que a Fiocruz poderia desfrutar do artigo 37 da Constituição, lá embaixo, que diz que tem contrato de gestão. Vocês queriam um contrato de gestão para operar melhor as vacinas. Porque a Fiocruz, singularmente, ela faz a pesquisa básica e transforma no produto que você usa, uma vacina. Você vai da pesquisa à inovação. Então, só ela tem essa característica. A minha universidade não faz isso, a sua também não faz. Ela faz pesquisa, protótipo, mas não faz a produção. A produção eles fazem. Então, eles queriam um contrato de gestão, que pode, pela lei, pela Constituição, pode. A gente queria liberar a Fiocruz, mas aí
E você sabe qual foi o fim. Teve alguém, um burocrata, esse que falou assim para Dilma, no ouvido dela, e ela, pim, vetou isso. Foi do MIPOG. É o núcleo dos burocratas do país. É a cabeça menos pensante de todo o Estado brasileiro, está no MIPOG. São contra. De preferência, não gaste CNPq, você está gastando muito dinheiro. Entendeu? Então, eles são assim. Mas, enfim, a gente tem que se conformar. A lei de inovação, ela mudou, na verdade, é uma coxa de retalho, mas ela mudou várias coisas. Isso que está escrito aí. Aperfeiçoou a lei de importação, isenção de importação, etc, etc. Mas nos deu alento em muita coisa. Por exemplo, os professores docentes de dedicação exclusiva das universidades só podiam trabalhar 120 horas por ano em pesquisa, nos projetos e receber colaboração esporádica. Agora não, pode ser 416 horas por ano. Era 120 mais 120, passou 240. Agora pode 416 horas por semana, 8 horas por semana. 416 horas por ano, 8 horas por semana. Isso foi um alento, foi uma reivindicação sofrida. E lá anuncia-se outras coisas também. Depois você vai falar. Agora vamos ao decreto. O decreto do marco legal, que é este monstrinho que começou, desculpe, ele começou com 120 artigos. O CONFIS propôs que se transformasse em 30 artigos, porque era muito artigo. Quanto? 16 artigos, mais radical. A gente pegou aqueles 120 artigos que dizia de tudo, que você tem que ter cabelo penteado por lado, tem que usar o terno, coitado, não pode ter 30 anos, tudo eles queriam. E olha, não eram os órgãos de controle, hein? Vou fazer justiça a eles. Eles não se meteram. Quem fez isso fomos nós mesmos. Aquilo que aquele cara falou aqui hoje de manhã, ele tem razão. Nós somos mais burocratas do que os próprios burocratas. Sabe aquela síndrome de Estocolmo, o sequestrador, o sequestrado assume a ideologia, uma afeição pelo sequestrador? Assim, tem colegas nossos que são mais burocratas do que os grandes burocratas. Eles querem escrever tudo. A gente não sabe fazer nada, é uma espécie de cartilha, não é lei, é uma cartilha, é um manual de operações. Pô, vai dar trabalho convencer esse cara. Mas, enfim, a proposta do governo começou em 120 artigos e nós começamos com 16, chegamos a 82. Não estão satisfeitos, façam outro, porque é o que a gente conseguiu. Mas conseguimos boas coisas, e é isso que o nosso Rafael agora vai fazer, ponto a ponto, destacando o que mais nos interessa. Eu vou aperto aqui. Alô? Prefiro ficar em pé. Boa tarde aos colegas, pessoal da TV. Olá. Bom, vamos lá. Mamãe, eu estou aqui. Grava aí para mostrar para minha mãe mais tarde. Vamos lá. Então, o trabalho que a gente está propondo aqui não é fazer um trabalho denso sobre o decreto, porque isso nós já fizemos no Colégio de Procuradores. Ficamos quase 3 horas discutindo, artigo por artigo. Então, acho que a intenção aqui não é essa, é apenas transmitir a mensagem dos impactos para as fundações de apoio que o decreto trouxe. Entendeu? Então, o decreto ele possui 10 capítulos, 84 artigos, entendeu? O Fernando já fez a introdução. Então, ele visa regulamentar, como o marco legal ele foi uma coxa de retalhos que influenciou várias leis, 8 leis, né? Então, o decreto também tem esse viés, ou seja, o decreto vem regulamentar artigos dessas leis que foram alteradas e precisavam de uma regulamentação, e revogou o decreto 5563, que era o antigo decreto que regulamentava a lei de inovação. Então, esse é o contexto que o decreto foi criado. Tivemos 500 mil reuniões e conseguimos algumas vitórias, conseguimos com muita luta, mas vamos lá. Pode passar para mim. Então, eu separei por capítulo, né? Novamente, não citei artigo, nada, só vou contextualizar uns pontos por capítulos que eu acho importantes, que impactam direto nas nossas atividades. Tá? Primeiro é a questão que a gente já tinha dito mais cedo, a questão da API. Tá? O surgimento da entidade gestora e o ambiente promotor de inovação. A entidade gestora, eles utilizam como aquela pessoa jurídica ou privada ou inclusive as fundações de apoio, que possam gerir os ambientes promotores de ambiente de inovação. Que eles chamam, subdivide-se em ecossistemas,
de inovação e mecanismos de geração de empreendimentos, ou seja, são as incubadoras, os parques, qualquer espaço, entendeu, destinado a essa... Explica, esse negócio é muito importante. Um dos mais importantes do decreto. O fato é o seguinte, a Ilha do Fundão, quem não conhece, é a Ilha do Fundão, 5 milhões de metros quadrados, tem SEMPES da Petrobras, CEPEL da Elétrica, CETEM mineral, o FRJ, com essas 300 unidades, laboratórios, a COP tem 115, os outros tem não sei quanto, tem hospital, tem incubadora, tem parque, tem fundação, e nós. Então, é um mundo que cobre todo um ambiente de inovação. Então, se a gente considera um ambiente de inovação isso, como a Fiocruz aqui, o seu campus aqui, esse seu campus é um ambiente de inovação, porque você tem laboratório, tem fábrica, de não sei o quê, biológico, tem um monte de coisa aqui. Então, é um ambiente de inovação. Mas qual é a vantagem nisso, Peregrino? A vantagem é que você pode usar esse decreto, essa legislação, para instituir que a fundação, se for vontade do órgão que é o dono, que é a Fiocruz, instituir que a fundação passe a ser a entidade privada, gestora dos meios. Então, pode ter uma creche, pode ter um hotel, pode ter uma atividade, um restaurante, porque antes você teria que ser um poder concedido, né? Concedente? Não, tinha a universidade. Né? Não deixa de ser, é uma sessão que eles vão fazer. Eles vão dar uma sessão institucionalizada sobre esse tema. Né? Porque a gente ia criar um restaurante aí, vocês estão entrando na área de comércio, de comida, não dá. Não, eu estou num ambiente de inovação. Claro que isso vai ser uma engenharia política muito grande da Fiotec, né? Para fazer isso. Na UFRJ você nem imagina. Né? Para designar a Fundação FUSB e a Fundação Coptec para serem gestoras da Ilha do Fundão. É o que o API quer dizer. E a entidade gestora tem a prerrogativa da escolha das políticas que ela vai adotar ali dentro, de sessão, para terceiros. Mas você ceder o restaurante, isso. Vou dar para aquele cara, não, vai ser uma licitação internacional, não sei o quê. Uma seleção pública. Seleção pública. Isso. Então você segue a sua regra. Mas especificamente depois de você ser o administrador. Claro. A entidade gestora, isso. Isso. Não, do ambiente de inovação. Do ambiente, você for do local. O Conselho Geral da Fiocruz é o conselho, né? Que manda. O conselhão lá disse, não, vai ser a Fundação Fiotec. Aí pronto. Claro, você vai ter que iniciar com várias políticas. Entre essas políticas tem seção. Construir creche, construir restaurante, construir não sei o quê, incubadora, parque. A entidade gestora vai gestar vai gerir um ambiente propício à inovação. Então, tudo que for relacionado à inovação, a fundação, a empresa vai ter a prerrogativa de escolha, segundo a conveniência, oportunidade, para decidir o que fazer com aquele ambiente. Isso sempre, é uma grande vantagem. Lógico, sempre com a fiscalização do órgão concedente, a universidade ou quem quer que seja. Então, isso é um avanço gigantesco e abre oportunidades enormes e uma desburocratização também para o sistema de inovação. Isso traz Só perguntar, para isso como exemplo, nesse caso, então, ou o José Bonifácio, ou vocês poderiam administrar o Parque Tecnológico. Sim. Nós damos suporte hoje ao parque financeiro, administrativo, a incubadora também. Mas é um ponto, né? É um ponto. Se nos derem tudo, a Fiocruz, a FUSB, aí nós vamos gerir o complexo todo. A via, fazer bicicleta, para andar de bicicleta, fazer tudo. Creche, para os funcionários, podemos fazer tudo. Em tese, podemos fazer tudo. É diferente da pulverização que a gente teve até hoje. A pulverização e dos embates individuais que a gente passa um ano para resolver um problema desse. Aí você pode dizer, idealismo, é utopia. É utopia, mas pode botar nisso que a gente pode fazer. Mas está no Isso papel. Está na lei. A utopia está no papel. Existe possibilidade legal para ser feito, basta querer. Então, isso foi um avanço muito bom, muito grande. Foi uma conquista. É o artigo 2 do decreto. É logo no capítulo lá onde fala dos considerandos, tá? Ainda com relação a esse entendimento desse conceito de API, o desenvolvimento disso, como é muito novo, a gente ainda tem um caminho ainda para trilhar, mas a discussão sobre isso, entendeu? O aprimoramento dessa possibilidade de considerar isso, eu acho que é um papel nosso, como possíveis entidades gestoras, e em benefício da inovação. É uma ferramenta muito importante de... Se não fizermos, outros farão.
Você não se espante de começar a aparecer OS. Ou aparecer, agora eu vou criar a minha fundação, uma outra fundação, para gerir meu API. Ah, é? Você vai fazer API? Quer dizer que a Fiotec não existe. A Fiotec não tem o privilégio de estar aqui. Aí começam as campanhas, né? Então, a Fiotec tem muito problema, prestação de contas. Eu sou novinho, minha fundação é ficha limpa. Ah, pô... Agora um Confis aqui, ó, com Confis, né? Eu fico muito triste, porque às vezes vem uns aventureiros, entendeu? Que, não, deixa comigo, agora não tem nada disso, não tem problema com o MP, não tem nada, sou um OS. Pô, gente, vamos pegar espaço. Eu acho que essa é uma responsabilidade nossa, das fundações que estão constituídas já. Sei, mas tem que atuar, mas porque é uma missão social, um interesse público que a gente tem que gerir. Então, se há essa possibilidade, eu acho que é a nossa responsabilidade assumir ela e tentar discutir ela. Então é importante, é algo novo, entendeu? Que, assim, a princípio, do jeito que a gente está expondo aqui, as pessoas não recebem muito bem, porque entendem que a gente está privatizando um ambiente público de ensino, mas é uma possibilidade muito boa para a universidade, para as ICTs, entendeu? E para a inovação do país. Isso dá uma liberdade muito grande. Lógico, sempre como eu disse, com a fiscalização e a prestação de sua entidade concedente, sua IF, sua ICT. Okay? Nesse mesmo capítulo, o Fernando já adiantou, é a ampliação do conceito de ICT pública, porque as concessionárias, permissionárias, entendeu? Elas entendiam que elas não faziam, não tinham obrigação, ou então não estavam abarcadas pela lei de inovação, sobre esse contexto do marco legal, eles entendiam que eles não tinham que obedecer, ou então não poderiam, entendeu, se enquadrar com as benesses e os ônus também dessa nova política. Tá? Mas o decreto veio e ampliou esse conceito e, de forma expressa, entendeu, incluiu eles como possíveis ICTs públicas, entendeu? Então, isso é um avanço também que aí consolida uma situação fática, uma relação que já existia há vários anos. Agora, no capítulo 1... Posso ir? Pode. No capítulo 2, que fala do estímulo especializado em cooperativa e inovação. Então, aqui, de acordo com o que eu já tinha dito lá em cima, ratificou que a utilização das obrigações legais das permissionárias e concessionárias, tais como vinculadas à ANP, a obrigação da ANEEL, elas são, sim, obrigações que podem ser, vamos dizer assim, debitadas à conta de PDI. Como eu disse antes, isso já era possível nos próprios regulamentos próprios de cada uma. A ANEEL, a ANP já dizem que as obrigações para PDI, as obrigações dessas permissionárias e concessionárias são destinadas à PDI. O que o decreto veio fazer é apenas ratificar isso. Então, essas obrigações legais, esses recursos financeiros das obrigações legais são possíveis, são entendidas como obrigações para efeitos de investimento de PDI. Tá? Deixa eu ver aqui. Ainda como já disse, os imóveis promotores de inovação, do capítulo 3, vamos lá. Transferência de tecnologia, isso aqui é muito bom também, porque possibilitou que a fundação, mediação, concessão, poderia gerir e explorar as tecnologias patentes das ICTs. Ou seja, está claro aí que a universidade ou a ICT, ela pode dar o licenciamento para a fundação fazer a exploração, a comercialização das suas patentes. Ou seja, isso é importante, que desatam nós, às vezes, que as ICTs têm de não ter o NIT, de ter essa atuação um pouco tímida diante das suas limitações, e abre uma possibilidade para que elas utilizem a fundação para fazer a vez de incentivadores, né,
e de impulsionadores dessas tecnologias geridas nas universidades e CTs. Então, isso é bom também, e isso dá uma possibilidade de atuação mais para a Fundação. Então, cria uma legitimidade maior na nossa atuação nessa relação com as ICTs. Então, acho que isso é um impacto importante também, apesar de isso nunca ter... Era um ponto muito discutido, às vezes as pessoas tinham medo porque não tinha previsão legal, mas hoje em dia isso já está claro, o decreto trouxe isso de forma expressa. Tá? Posso? Não, calma aí. Da política de inovação e da ação científica e tecnológica. Ou seja, na política de inovação. Aí também é uma possibilidade também que se abre para as fundações. As fundações de apoio podem ser NIT. Elas podem atuar como NIT. Inclusive, no marco legal já dizia isso. Diz que as fundações já constituídas, elas podem assumir a condição de NIT de uma ICT. O decreto ele veio reforçar isso. Então, as fundações de apoio podem ser NIT de uma ICT. Isso é bom também. Bom também. Passa, Fernando, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode. A transferência depende ou independe da definição da política pela instituição? Não, depende. É porque tudo... Quando você... Primeiro ter uma política... Isso. Tanto para o NIT quanto para a transferência de tecnologia. É sempre bom... Porque tem que ter. Em dado momento ficou meio... tudo conforme... Essa é uma descentralização. Isso. Essa é uma descentralização. Cada um vai ter a sua. Então, é necessário que a instituição tenha a sua política de inovação instituída para que avance nesses todos os pontos que a gente está dizendo. Isso é uma condição também exposta pelo decreto. Tá? Aqui, quando a gente fala do capítulo 4, quando fala das disposições gerais, reforça que as fundações são partes gestoras dos instrumentos contratuais que ali dispõem. Porque o decreto, ele tende a especificar quais instrumentos contratuais poderão ser firmados no âmbito da lei de inovação, que é um equívoco. Entendeu? Se é contrato, se é convênio, se é acordo também. Mas o decreto veio com essa limitação, ou seja, esse regramento dos tipos e das modalidades de instrumentos contratuais que podem ser firmados de acordo com o decreto. Então, diante disso, eles trouxeram a subvenção econômica, o bônus tecnológico, entendeu? Então, a gente se abriu também uma possibilidade de da Fundação atuar em outros instrumentos contratuais, que não só os tradicionais, que é convênios, contratos e afins, entendeu? E aí surge a questão das incubadoras e dos parques novamente. Diante disso tudo, abre uma possibilidade das fundações atuarem também como gestoras dessas unidades, vamos chamar assim, né? Desses espaços APIs. Cinco, passa. Aqui eu tenho do termo de outorga para bolsa. O termo de outorga é um instrumento que eles definiram no decreto, que diz que é um instrumento que vai ser utilizado na bolsas, auxílios e subvenção econômica. A pergunta que eu trago aqui, que é uma discussão, e até hoje a gente vem debatendo isso no Colégio de Procurador, é a seguinte: a Fundação, ela necessita firmar termo de outorga quando for conceder bolsa de auxílios? Essa é a pergunta. Eu tenho uma resposta. Como assim? Tem que ter. Hã? Termo de outorga. Sim e não. É um contrato, é uma coisa oficializada, como você já faz. Não, depende. Por que eu digo que não? Por quê? Porque o termo de outorga ele tem um regramento muito mais rígido do que o que a gente faz hoje. Entendeu? Então, ele tem limites, condições muito burocráticas. Tá? E, de acordo com a interpretação do decreto, da lei das fundações, quando a fundação atua em apoio na gestão dos projetos, ela não necessita utilizar o termo de outorga para conceder bolsa, nada. Por quê? A própria lei de fundação já estabelece que ela pode conceder bolsa segundo o regulamento dela própria, conforme o regulamento da IFE, entendeu? Então, os termos de outorgas nessa situação
Quando ela é apoio na gestão dos projetos, na condição de gestora, de quem está recebendo os recursos, ela não é obrigada a usar os termos de outorga para bolsas e auxílios. Agora, uma possibilidade que sim, que ela tem que utilizar, é quando a universidade, a ICT, que acho que isso nunca ocorre ou nunca vai ocorrer diante da situação que a gente vive, é quando a ICT ela é a fomentadora, quando ela vai destinar os recursos para conceder bolsas para terceiros, quando ela for a incentivadora. Nesse caso, quando esse recurso passa pela fundação, necessariamente esse termo de outorga tem que ser firmado conforme o decreto. Então, existem essas duas possibilidades. É um complicador, mas a gente tem que utilizar de forma, porque eu já ouvi pessoas dizendo que tem que utilizar para qualquer jeito. Eu entendo que não, que isso para mim é claro. Os fundamentos legais eu possuo, entendeu? Que a gente, nessa condição, como recebedor dos recursos, não. Na gestão dos projetos, quando a gente faz um projeto, vai conceder uma bolsa, não. É o termo de compromisso normal, como a gente já faz hoje em dia, segundo as regras próprias e as regras da ICT. Agora, quando na outra condição, quando a ICT está fomentando e esse dinheiro passa pela fundação, a fundação que vai fazer essa destinação específica para bolsa, auxílio, tem que seguir o termo de outorga conforme o decreto legal. Então, esse é um ponto delicado que a gente tem que ter uma atenção na hora de aplicar ou não. Entendeu? Só queria trazer essa problemática. É um impacto considerável, porque não é uma questão... Qual vai ser a dinâmica? A gente pergunta a você depois. Tanto faz, pode perguntar. Está expondo, mas se quiser interromper, pode Pode interromper. perguntar. Ele vai discorrer sobre que Os interessa muita impactos. gente. Pode atrasar, Não, mas é rápido, eu já não tem muita Eu coisa. queria entender, para ver essa polêmica que você levanta, Uhum. o viés por trás do termo de outorga, porque tem-se uma discussão hoje da origem do recurso. Isso, é isso aí. Se o recurso é público, eu tenho uma preocupação da gestão desse recurso e provavelmente o termo... E provavelmente o termo ele é mais amarrado exatamente porque você tem que cumprir obrigações de quem recebe aquela bolsa com relação ao projeto, a devolutiva para a ICT e tudo isso. E se essa origem é a mesma, como é que eu posso me basear no fato de que eu tenho um regulamento anterior e tenho um posterior e trabalho diferentemente? Porque quando a fundação participa, quando a fundação participa de um projeto, quando ela recebe o recurso, a universidade executa a pesquisa, ela recebe o recurso de um terceiro, nessa gestão, a bolsa está destinada para fins do projeto e a gente aplica o que está lá na nossa lei específica. Quando a universidade, segundo o marco legal e o decreto, a universidade se põe na posição de incentivadora, fomentadora, é ela que vai dar o recurso para a realização do auxílio, uma subvenção econômica para a empresa. Quando ela está nessa posição, ela não é, vamos chamar assim, a conveniente. Ela não é recebedora, ela não vai se beneficiar dos recursos, vamos falar de uma forma bem simples. É ela que está incentivando, é ela que está provendo. Então, nessa posição, quando utilizando a fundação de apoio, a fundação tem que seguir o termo de outorga. Então, são essas duas situações, vai depender do caso concreto. Quando a fundação atua recebendo os recursos, destinando para a execução de um projeto no qual a universidade ou ICT é executora, não se utiliza o padrão nosso. Quando a universidade é quem está concedendo os recursos para um fim de bolsa, auxílio, subvenção econômica para uma empresa, e esses recursos estejam na fundação, entendeu? Ou seja, a universidade não vai repassar para a fundação. Esses recursos já estão na fundação. Então, ela vai utilizar a fundação para fazer essa subvenção, essa bolsa auxílio. Nesse caso, a fundação tem que observar, porque a universidade se põe na qualidade de fomentadora. Entendeu? São duas situações distintas. Então, eu entendo que nessas hipóteses, existem duas hipóteses para cumprir essa condição do termo de outorga de seguir ou não esse instrumento. Aqui essa parte do convênio para pesquisa e desenvolvimento, discutimos isso muito no Ministério, foi muito cansativo,
mas acabou que não fomos vencidos em parte, porque, de forma equivocada, eles não previram que as fundações pudessem participar dos convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não está expresso lá nesse capítulo, nesses artigos que falam dos convênios, as fundações de apoio. Contudo, com muita conversa, insistência nossa e uma engenharia jurídica também, nós conseguimos fazer, mesmo não estando expressamente contidas nesses artigos que falam do convênio, nessa seção que fala dos convênios, pelo artigo 9º da Lei de Inovação, a Fundação está apta a ser aceita nesses convênios como interveniente. Inclusive, isso foi exposto com a equipe jurídica lá do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eles entenderam que estavam correta essa interpretação, mas eles não poderiam mudar o decreto aos 45 segundos do tempo, porque senão tinha uma burocracia, o decreto não ia sair, mas o decreto tinha que sair. Então, eles compactuaram com a gente o seguinte, do jeito que está, entendeu? Mas a gente entende como vocês, apesar de não estar expressamente contidas na parte do convênio, as fundações são parte, sim. E nós vamos editar uma portaria, uma resolução complementar com esse item, entre outros itens, com esse item, deixando isso claro para que vocês tenham mais segurança para trabalhar. Apesar disso, a gente avançou. Então, é só uma consideração com relação ao impacto que, às vezes, as pessoas falam, não, a fundação não está. A fundação não pode participar do convênio PDI lá, do decreto. Não, pode sim. O fundamento legal a gente tem na Lei de Inovação e o compromisso também do Ministério de que isso seja o quanto antes resolvido, esclarecido. Por favor, Fernando. Vamos lá. Capítulo 6, esse capítulo também é importante, das alterações orçamentárias. Então, aqui, segundo o que diz esse capítulo, só trata disso, ele fala que é permitida a transposição, remanejamento e transferência de recursos entre as categorias de programação, que chamamos de rubricas, sob a coordenação justificativa do pesquisador. Ou seja, o decreto, de acordo com a alteração da emenda constitucional 85, ele veio reafirmar isso e destinar essa especialidade aos projetos de PDI do marco legal. Ou seja, há a possibilidade de fazer transposição, remanejamento entre rubricas do projeto. Existe uma condicionante, tá? Para as alterações do orçamento que não ultrapassem 20% do total do projeto, não é necessário você ter autorização prévia do órgão concedente. Ou seja, você pode mudar de rubrica, tal, sem autorização prévia do órgão concedente. Contudo, lógico, você tem que justificar isso, o motivo, a justificativa técnica pelo qual você fez isso. Então, essa é a única disso, tá? Agora, a gente tem uma dificuldade aí de aplicar. Por quê? Porque, apesar de estar expresso legalmente, apesar de ter essa possibilidade, a gente esbarra nos compliances. Nesses compliances das nossas grandes, né, empresas aí. Então, eles têm essa limitação política, né, interna de que eles têm que obedecer a alguém maior lá de fora, política de compliance. Então, a gente encontra muita barreira com relação a isso. Ele está na lei, mas eu tenho uma ordem superior de que isso não é possível. Então, a gente tem que ter esse controle, eles entendem que eles têm esse controle do início ao fim do projeto. Entendeu? Mas é uma utopia que a gente precisa trabalhar muito para a gente tentar mudar isso. Entendeu? Então, com relação a questão das alterações de orçamentos, isso é um impacto importante para a gente, trouxe um respiro para que as pesquisas não fiquem amarradas esperando meses e meses a aprovação de uma alteração de rubrica para os projetos andarem. Então, é uma possibilidade, tem uma ferramenta para ser utilizada, basta a gente impulsionar isso. Por mais que a negativa seja não, mas a gente sempre faz os pedidos, a gente sempre pede. Um dia eles vão aceitar, vão entender e aceitar. Fala alguma coisa sobre isso aí, Fernando? Eu ando que eu não estou entendendo se a sua mensagem é alguém de fora, não entendi. É porque, geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo, essas permissionárias e concessionárias que possuem suas políticas ditadas
pelas suas Matriz. lá de fora, suas matrizes lá no exterior, entendeu? Elas têm essa barreira de que o compliance delas exigem que elas respeitem certas regras de fiscalização e acompanhamento desses projetos. Então, a gente tem uma barreira aí para vencer. Mas isso a gente tem em tudo, né? Porque quem manda na empresa daqui é a empresa matriz, né? Isso. E eles têm regra de contabilidade, e órgãos de contabilidade, compliance, etc., que eles têm que obedecer, mesmo na filial. Mas só que a lei aqui é nacional, eles têm que obedecer à lei nacional. Aí tem um duelo. Por isso que a gente tem que se aparelhar, capacidade de persuadir e mostrar que não é assim, né? Você não manda na minha, você não manda em mim aqui, eu sou quem manda aqui é a Constituição do Brasil. Acho que é difícil, mas acho que o melhor discurso não é a queda de braço. Você faz porque vai beneficiar a pesquisa, o projeto, aquilo que ela está financiando. Eu acho que sim, a quebra de braço não é no sentido da falta de negociação. Você tem que mostrar os dentes. Se você quiser negociar, você tem que estabelecer a sua posição, deixar clara. E, nesse caso, é obedecer ao regramento próprio. Se daí surge um conflito, depois vem a negociação. Mas a negociação não veio antes. A negociação vem depois de um conflito. Conflito no bom sentido, né? Não é só ir no tapa, claro. Isso é uma ferramenta muito... É uma inovação mesmo nesse decreto, um impacto muito positivo para a gente, abre uma oportunidade boa. Olá, companheiro. Oi. Peregrino e Rafael, vocês sabem se já tem alguma posição INEP e a Petrobras? Porque elas exigem um remanejamento financeiro, né? Elas não estão aceitando ainda. Mas ninguém aceita ainda. Gente, nós estamos fazendo esse evento aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que o Fórum Colégio dos Procuradores já discutiu. Discutiu de uma maneira limitada, porque eu fui nesse colégio e não tinha todos os advogados. Aqui também não tem todos. Temos representantes de Brasília, de São Paulo, não sei o quê, mas ainda a gente está querendo que as pessoas participem. Isso não é um assunto de advogado, eu digo. A implantação do marco legal, do decreto e da lei é um assunto nosso. Todos, o pesquisador tem que saber. Por isso que no FRJ nós estamos fazendo seminários para os pesquisadores. Porque convencer o advogado vai fazer o que tem que fazer mesmo. Agora, claro, tem que ter consciência, né? Tem que estudar, vocês estão estudando. Então, essa luta da implantação é uma luta nossa. Por isso que vai ter conflito, porque se deixar do jeito que está, eles não implantam nada. A lei de inovação é de 2004, tem 12 anos, não. 12 anos depois, nós fizemos uma nova lei de inovação, que é o marco legal, para reafirmar o que a gente disse em 2004. Pô, gente, 12 anos depois dizia a mesma coisa. Esse é o país. Essa é a dificuldade. Só que naquela época a gente não tinha noção de que quem tem que implantar isso são os agentes da ponta. E são os agentes da ponta que têm que ter consciência sobre isso. Vocês estão exatamente como eu aqui, bebendo do saber para melhor me posicionar na realidade. Então, vamos trabalhar. FINEP? Reunião na FINEP. Ué. Chegar um instrumento... Coisa do Bloco da Velha. Chegar um convênio... De projeto de 1991. Imagina se ela vai implantar o nosso decreto de 2018. Chega um convênio lá, alguma coisa, você retorna com assim, para você dar um parecer, quem for do jurídico, uma análise, faz uma crítica com relação à transposição, vamos inserir esse artigo e devolve para eles. Então, acho que com o tempo, isso não, a gente não vai, não é do dia para a noite, é uma questão de convencimento. Então, a gente precisa fomentar isso, primeiro levar esse assunto para eles, deixar eles mastigarem isso, pensarem que um dia eles vão, quem sabe, né? Eles vão aceitar e a gente vai conseguir superar essas barreiras. É o preconceito. Então, a gente tem essa possibilidade e eu acho que a gente tem que, sempre que puder, entendeu? Utilizar essas ferramentas para tentar, de alguma forma, persuadi-los, né? A obedecerem o que está na lei. Não é lei, não é o que a gente quer, é o que está na lei. É o que o país quer, é uma política de inovação para o país, desenvolvimento do país. Então, acho que o bem maior é esse, não é para mim, para você, para ninguém. Pode passar. Prestação de contas. Volta, por favor. Quer voltar? Não, pode deixar. Prestação de contas. Esse que também foi um capítulo muito importante. Muito importante, que esse aqui vai ser bem mais difícil do que da alteração de remanejamento de rubrica. Por quê? A prestação de contas, ela veio
revolucionar, vamos dizer assim, a forma de prestar contas. Porque a gente fala de prestação de contas, a gente pensa que prestação de contas é o papel, é a nota fiscal. O conceito de prestação de contas aqui é totalmente diferente. A prestação de contas do decreto é de resultado. A prestação de contas é de resultado, não é financeira. A financeira é a segunda parte da prestação de contas, se necessário. Se necessário. Então, é um avanço, é uma mudança de paradigma, que esse é um ponto que a gente vai ter que trabalhar muito, muito, muito mesmo, porque eu não quero ser pessimista, não, vamos ser otimistas, que a gente vai conseguir, porque é um ponto muito difícil, é uma mudança de cultura, é uma mudança, você muda tudo. Você muda como as formas. Você mexe na estrutura interna das empresas. É uma mudança de cultura mesmo. Então, a prestação de contas para os convênios, acordos, subvenção, auxílios, termos de outorga, são por resultado. A prestação de contas financeira, ela é meramente complementar e, se necessário. Aí você vai perguntar, quando que vai ser necessário a prestação de contas financeira? Quando houver indícios de irregularidades, de uso dos recursos, destinação diversa do objeto do contrato, do convênio. Então, essas são hipóteses que poderão vir a ser necessário você prestar contas financeiras de um projeto. Pô, Rafael, mas aí como é que o concedente vai saber quanto eu estou gastando? Não. O acompanhamento financeiro é possível, sempre, em qualquer momento. A prestação de contas, não. Então, o acompanhamento, ele pode. Apresenta uma planilha, como é que você está gastando, quanto tem, quanto não tem. Então, a princípio, essa é a ideia, a nova ideia de prestação de contas para o marco legal, idealizado pelo marco legal. Então, a prestação de contas é por resultado. Essa é o princípio, a premissa da prestação de contas. Sim. CNPq já fez, alterou a forma de análise de prestação de contas dela, fez até uma tabelinha assim, de tanto a 200 mil, não precisa mandar papel, de tanto... Eles já mudaram para essa análise por resultado, né? A FAPEMIG, a FAP do Estado lá de Minas, seguindo o CNPq, também já alterou, a gente já não está mais mandando documento. Mas a gente está falando de auxílios individuais. Não, no caso do CNPq, né? Da FAPEMIG também. Não, da não, FAPEMIG institucional. Com a gente. Ela já simplificou muito a prestação de contas em Minas. Então, assim, eu não acho que isso vai ser tão difícil quanto você pensa lá, não. A minha preocupação, e aí quero falar isso porque é para o Confins também tomar essa discussão e não deixar virar dessa forma, é que eu ando vendo uma certa tendência de cobrar da fundação a execução técnica. Você entendeu? Porque o resultado é na execução técnica, e aí a gente já ouviu algumas discussões nesse sentido de que a gente é que tem que comprovar esse resultado. E aí é uma coisa que a gente, de fato, não tem capacidade para fazer. Né? A gente teria que criar meios, porque aí é aquela questão, né? A gente tenta flexibilizar, o controle tenta... então, assim, da gente realmente direcionar essa discussão. Não é porque resultado é que a pessoa se comprometeu, mas aí também essa... Mas a comprovação dos resultados é indelegavelmente entregue ao pesquisador. Exatamente. Eu não tenho nada a ver com o que eles somaram naquela... Exatamente. Aí eu quis trazer isso aqui exatamente para vocês terem ciência de que já tem essa conversa. Tudo bem. Né, para que a gente possa direcionar isso. Ela recrudesce porque as pessoas não estão entendendo o papel parcial da fundação dentro de um projeto. Ela é gestora dos meios e portadora dos resultados, porque quem faz o resultado acontecer é o pesquisador. Com relação a isso, tem que ter um pouco de cuidado, que no seu caso concreto, mas... Porque quando a gente fala... tem que ter cuidado, porque geralmente as fundações, algumas... A gente fazia muito isso no passado. As fundações firmavam direto um documento com o órgão concedente, sem a participação da ICT. E aí, nesse caso, a obrigação técnica é da fundação. Agora, quando a gente está falando, isso é um contrato onde tem duas partes, o concedente e a fundação. É bifásico. Quando a gente tem o tripartite, ou seja, o papel da fundação é claro.
Que aí é gestora, administrativa, financeira, interveniente, ou que seja, tem esse instrumento, a execução a cabo da universidade ou da ICT. Então, essa é uma questão importante também, porque a gente vê que isso acontece muito, mas quando a gente vai ver formalmente, a fundação é que se compromete tecnicamente, então tem que ter cuidado com relação a a gente nunca pode assumir isso aí, que a colega falou. O papel técnico é da entidade apoiada. Se a gente é fundação de apoio, porque a gente está apoiando alguém. Esse alguém é entidade científica ou universidade. Então, é dela, é indelegável. Nós não vamos ter corpo técnico, embora possamos tê-lo, mas não é. Agora, eu quero dizer que essa discussão dos resultados, essa inscrição desses resultados, como demais todos os itens, foi fruto de muita discussão com os órgãos do CNPq, FINEP, MCTI, MEC e o cacete, todos participaram, CGU, ministro, todo mundo participou disso. Não é uma coisa que alguém fez uma medida provisória lá no gabinete e mandou, não. Demorou muito tempo. Essa visão do resultado é muito consciente, é muito consistente. É da SPPC, é da Academia de Ciência, é daqueles universidades maiores, das universidades pequenas, todo mundo está consciente. É o resultado, o único meio que pode presidir se aquele dinheiro público foi bem ou mal empregado. Porque as rubricas não coincidirão certamente com o plano original. Né? O plano original será sacrificado em função do resultado. Isto é um dogma nosso. Isso é a base da ciência. A ciência não pode abrir mão disso, senão não vai ser ciência. E é isso que conseguimos com que os caras assinassem esse decreto, entendeu, Ricardo? Não é porque o presidente ou o ministro tal é bom, não. É porque foi uma luta danada. Eles também terminaram concordando. Tem um dispositivo da prestação de contas que diz respeito à prestação de contas que é muito relevante, que é o artigo 77, que diz que todo esse capítulo 3 da prestação de contas, capítulo X7, ele pode ser aplicado nos instrumentos cujas prestações de contas não foram encerradas até a data de vigência do decreto, claro, com a anuência do órgão concedente. Então, está atropelando minha apresentação, Fernando. Eu não sabia, porque você ia mudar de capítulo. Eu sou um atropelador nato. Eu sou um atropelador nato. Eu estava ansioso. Porque a FINEP, quem falou da FINEP? A FINEP está mandando a gente abrir as contas de 91. E se ela está mandando abrir as contas de 91, é porque ela reabriu as contas. E se ela reabriu a conta, ela caiu nesse artigo 77. Ah, mas ele não vou aceitar. Dane-se, mas eu vou brigar. Nós estamos brigando pelas fundações. Se aquela moça lá que está fazendo o diálogo conosco não aceitar aquela tabela de equivalência, se não tiver nota fiscal serve o quê? Se não tiver ticket de passagem serve o quê? Aquela tabela que a gente está fazendo na negociação, se ela não aceitar aquilo, nós vamos judicializar. Todo mundo está empurrando a gente para judicializar isso. A FINEP vai impor um prejuízo a vocês, pô. Vai dar sabe por quê? Quando você não apresentar a passagem, você vai pagar a passagem com juros, com correção monetária, com Selic, tudo que é 1.000 vai virar 10.000. Se for um equipamento, imagine o que você vai fazer. Vai devolver o dinheiro por causa de uma arbitrariedade que foi da FINEP. O erro primário foi da FINEP, não foi da Fundação. Está pensando que é fácil? Não é fácil, não. Eles botaram R$1 bilhão sob julgamento. Sob julgamento, abertura. Então, esse 77 vai servir para dar conta de um caso concreto. Que é isso, essa notícia que as coisas estão andando nessa velocidade, isso é importante. Vai falar? Só para complementar, eu sou Ricardo Félix, eu sou do CNPq. Eu acho que o CNPq está adiantando porque o professor Mário, na FAPEMIG, ele foi um dos que estava à frente também e brigou muito por essa questão, tanto da prestação de contas como o remanejamento de recursos. E assim, o CNPq saiu na frente. No momento que foi publicado o decreto, ele já encaminhou para ser publicado a novo manual de prestação de contas que justamente conta com essa questão dos 20%, que já conta com essas faixas de amostragem, né, que vão ser, que aí vão ter que apresentar essa prestação de contas completa, né? Então, se for aprovado o relatório de execução do objeto, que é o que diz o marco legal, não vai ser preciso apresentar essa
prestação de conta detalhada. Mas, se não for aprovada, aí você vai apresentar. Ou se você cair dentro dessa amostragem das faixas que foram definidas, e que é o que o marco legal também Mas coloca. isso eu digo, é nos auxílios individuais. Auxílios individuais, mas isso também está sendo levado para a questão dos convênios também. Do CNPq. Do CNPq. E o CNPq também tinha um passivo muito grande, aí vem o que o senhor colocou aí, do passado que tem lá. A gente tem uma série de prestações de contas ainda, porque, como todos os órgãos federais, tem uma limitação de recursos humanos, não está conseguindo se fazer análise dessas prestações de contas na velocidade que é necessária. Então, aí, já está se aplicando também nessas prestações de contas que estavam paradas, esse princípio que o marco legal trouxe. Eu só estou colocando que o CNPq já está pondo isso em execução. E eu só queria voltar na questão do convênio. Ontem eu estive lá no MCT e participei de uma reunião específica sobre a questão das fundações de apoio, justamente para resolver essa questão dos convênios, desenvolver um sistema para, fora do SICOMV, né, tirando as fundações do SICOMV, tirando a ciência e tecnologia do SICOMV, que é o SICOMV realmente não foi feito para ciência e tecnologia, que é e justamente eles colocaram lá a necessidade de fazer uma adequação no marco legal ou na lei das fundações para essa questão que você colocou aí. Então, vai ser necessário realmente ter uma adequação legal. Qual critério? Da participação dos convênios? Isso. Mas isso pode sair naquele... No artigo 82 do decreto, diz que o MCTI expedirá normas, documentos complementares. Eles têm um coringa lá. Mas eles estão já desenhando isso. Estão fabricando essa norma. A outra dúvida que eu fiquei foi dessa questão do termo de outorga, porque o CNPq está tendo que fazer, está com um edital aberto de credenciamento de fundações para fazer gestão de projetos. Isso. Por quê? Porque com o teto de gastos, o CNPq não está podendo internalizar os recursos das empresas, então a alternativa foi utilizar as fundações de apoio para isso. E a gente entende que nessa estrutura tripartite também, que vai ser fundação, CNPq, empresa, vai ter que se usar termo de outorga. Isso aí tá certo também para vocês, né? Essa opção é como se o CNPq fosse a ICT apoiada. E, nesse caso, ele que está dando recurso para a destinação da bolsa. Então, a fundação tem que seguir o termo de outorga, assim, nesse caso. Não é mistério, tá? o termo de outorga. Só vai dar um pouco mais de trabalho. Tá? Vamos lá. Eu tinha que falar uma coisa, mas vamos lá. Falou? Não, com relação à prestação de contas ainda, eu não queria citar artigo nem nada, porque a gente está num outro contexto aqui. Mas isso é necessário porque ratifica muito o que a gente está dizendo aqui. Tá? Quando diz lá no decreto que a prestação de contas tem que ser simplificada, privilegiando os resultados, tem um item que diz que deve compor a prestação de contas, além do resultado. Inciso 2, declaração do conveniente de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhado de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso. Ou seja, a prestação de contas financeira é uma simples declaração. Do projeto é uma simples declaração. É isso que está dizendo aqui. Então, ratifica isso tudo que a gente está dizendo. Tá? E ainda, na conclusão do projeto da prestação de contas, o decreto diz que existem só três possibilidades e alternativas para que o órgão concedente julgue aquela prestação de contas. Então, quem puder, no artigo 60, ela diz ainda qual é a motivação e o que deve constar nesse parecer conclusivo da prestação de contas. Ou seja, o decreto não deixa ao arbítrio do concedente o que ele vai dizer, qual a conclusão que ele vai dar da conclusão daquele projeto. Então, o decreto já dá esse norte também do como deve ser feito o parecer conclusivo das prestações de contas finais. Vamos lá. Capítulo 8. Dá conta. Esse capítulo também deu muito arranca-rabo. O capítulo fala da contratação dos procedimentos de contratação dos produtos para pesquisa, para as fundações de apoio. Esse capítulo não se aplica às fundações de apoio. Nós possuímos um regulamento próprio de compras e de procedimentos de realização de compras pelas fundações de apoio. Então, esse capítulo
Fala dos procedimentos, tem que fazer licitação para fazer obra, tem alguns detalhezinhos ali que trouxe realmente para o sistema um desafogo, mas ainda assim não se aplica às fundações de apoio. Nosso decreto é bem melhor, é mais simples. Então, esse capítulo, só para assim como eu fiz um alerta no termo de outorga, eu faço um alerta aqui. Isso, inclusive, já foi debatido no Código de Procuradores, nós chegamos a esse entendimento, e, inclusive, com o termo de autorregulação, com a CGU, o PGF, esse também foi o entendimento deles. No nosso caderno de entendimento está lá expresso. As contratações das fundações seguirão o decreto 8241. Então, esse capítulo não se aplica a gente, tá? Por fim, capítulo 10 das disposições finais. Aqui, um ponto importante foi a questão da definição dos 15%, do ressarcimento, não, desculpa, esse é até um equívoco que eu estava estudando ontem, porque ele não fala de ressarcimento, fala que a fundação poderá receber até 15% para fazer a gestão dos projetos. Então, isso é uma possibilidade que veio dar um alento para a gente, porque o decreto anterior era 5%, o decreto 5563, lá de 2005, só permitia a fundação, entendeu, cobrar 5% pelo valor total do projeto. O marco legal ele veio dar aumentar essa barra de pagamento à fundação. É uma taxa. É. Boa taxa. Eu tenho... Desculpa. Um de cada vez, por favor. Espírito Santo primeiro. Você dá onde? Essa é a minha dúvida, Rafael, porque toda vez que a gente submete um projeto, vem essa questão da taxa. Uhum. Que não é para ser taxa, eles entendem que não pode ser dessa forma. A Petrobras, por exemplo, diz que a gente tem um limite de até 5% em P&D. Aí você tem que fazer a memória de cálculo, porque ele entende que se você aplicar meramente o percentual, ele não vai aceitar. E agora o decreto vem e diz que a gente tem até 15%. É uma taxa. Como é que a gente lida com essa situação? O decreto não diz se é taxa ou ressarcimento. Ele diz percentual. 15% do valor total do projeto. Entendeu? Questão Petrobras. A Petrobras tem uma limitação, não é por culpa da Petrobras. Eu entendo que eles poderiam até avançar nisso, porque existe o decreto, que ele vale, no meu entendimento, ele tem um peso bem maior do que o regulamento técnico da ANP, que limita 5%. Então, a justificativa deles é que essa limitação. Então, eles entendem que a ANP tem que alterar o regulamento técnico deles para que suba esse percentual para 15%. Tá? Então, essa é uma coisa. Essa conversa nós já iniciamos com a ANP, tem sido difícil. Eles não sinalizam o que vão fazer, mas a gente está batalhando junto ao ANP para eles poderem mudar isso. Essa é a questão da... Eles estão tornando equivalente, você conhece os custos indiretos. Os custos indiretos é 15%, na verdade até 15%, e demonstrável, como a DOA. Mas eles passaram a entender internamente na ANP que não precisa demonstrar, é taxa fechada, custo indireto, até 15%, sei lá, 15%, é fechado. E não precisa dizer onde é que você vai gastar. Isso não está escrito, que eu estou falando. Isso é um entendimento que eles estão trabalhando. Eles acham que é um absurdo querer saber, você gastou com água, com luz, com telefone, e isso aí vai ser eles não vão controlar isso. Eles preferem isso. E a gente está querendo que os 5% que é a DOA, a nossa DOA, que está incluído no relatório técnico 3, que seja equivalente a esse entendimento também. É 5% fechado. Embora a gente queira 10%, mas eles não vão dar, porque 10 com mais 15 daria 25, dedução do projeto. A gente, se for 5 fechado, sem estresse, sem cálculo, como a gente faz hoje, eu também faço isso. A gente tem um sistema de cálculo. Enfim, aí então esperar. Eles estão na resolução 33, que eles estão fabricando, e está querendo que entre lá a DOA também. O Confis está trabalhando nisso também, em diálogo com a Superintendência de Pesquisa, Alfredo Renault, que é o superintendente que a gente vai tentar levar para o Confis de novembro, nosso congresso, para ele falar de viva voz e receber a pressão de viva voz. Qual a outra pergunta? Você falou... Não, ela. Aqui. Não, ela. Não, isso. Só a título de esclarecimento, essa questão do 15% do 5%. Aqui, o novo decreto,
ele contempla isso para convênios, não é isso? Contratos, convênio, etc. Contratos também? Contratos também. Vamos lá. Etc. Eu vou ler o artigo. Eu vou ler o artigo, fica mais fácil para a gente poder... Porque isso é bastante controverso, gente. Vamos lá, vou ler. Os acordos, artigo 74, tá? Os acordos, os convênios e os contratos celebrados entre as instituições de apoio de agências de fomento e as entidades nacionais de direito sem fins lucrativos destinadas a atividades de pesquisa, cujos objetivos estejam compatíveis com a finalidade da 10973, poderão prever destinação de até 15% do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto para a cobertura de despesas operacionais e administrativas necessárias à execução desses acordos, convênios e contratos. De novo, parágrafo 1º, parágrafo único. Os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objeto do acordo, do convênio ou do contrato poderão ser lançados à conta de despesa administrativa, obedecido o limite estabelecido no CAPES, ou seja, contrato, convênio, acordo. E não diz que é ressarcimento. Pode ser taxa? Pode. Pode ser ressarcimento? Essa palavra taxa tem um tabu sobre ela, tá? Isso. Por isso que se evite, chama de despesa administrativa, não sei o quê, porque falou taxa, eles acham que é lucro. Isso. Por incrível que pareça. Inclusive, isso já foi, eu sempre fui avesso a essa... É porque a gente tem, foi o que o doutor estava falando aqui, a gente às vezes tem medo de confrontar as coisas, mas eu sempre tive isso claro na minha mente, que a Fundação pode taxa. Pode e deve ser ressarcida, dependendo do instrumento contratual, dependendo da origem do recurso. Não é proibido cobrar taxa, não existe lugar nenhum na lei, é legítimo a Fundação fazer essa cobrança. Reforçando isso, quem tiver um pouco de receio de utilizar essa terminologia, no projeto de autorregulação também com a CGU, com a PGF, está lá escrito que a Fundação é permitido cobrar taxa de administração, ainda fala taxa de administração. Então, essa questão da taxa, e voltando ao decreto, ou seja, está aberto. A explanação, você falou muito tranquilamente que os 15% são para a Fundação de Apoio. Sim. Eu queria saber se isso é até 15%. Isso. Se isso está tranquilo e pacificado para todo mundo, porque tem algum tempo que a gente vem discutindo isso, porque para a gente não está. Porque a universidade, na verdade, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade, que é um órgão suplementar, ele entende que os até 15% são de custos operacionais, né, como está descrito, e que, então, isso é todo o custo incorrido no projeto, inclusive os do núcleo. Logo, a gente estaria tendo um prejuízo. Onde é a universidade? Eu sou da FADEP, que é a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, é só comigo mesmo, né? A gente... O maior complicador disso que eu vejo aqui, que as fundações falam muito, é como quantificar isso. Assim, o percentual ele vai variar e é tranquilo. A gente chegou numa metodologia de custeio, tem uns 2 anos que a gente está trabalhando com ela, que até então era limitada a 5%. Então, se nosso custo desse 7%, a gente sabia que tinha aqueles 2% de prejuízo. Hoje, se o nosso custo dá 7%, a gente está tendo 2% de prejuízo em função de uma questão institucional. Mas você está falando de cláusula do petróleo, né? Não, eu estou falando de... Mas não há limitação. Não, no decreto anterior, a gente tinha a questão dos 5%. Isso. Então, como a gente tem metodologia de custeio desde 2016, se o nosso custo desse 7%, a gente assumia esses 2 prejuízos e cobrava 5%. Hoje, se o nosso custo dá 7%, a gente continua assumindo esses 2 prejuízos em função de uma questão institucional. Então, eu queria entender se somos só nós que estamos passando por isso, se é pacífico que os até 15 são até 15 para a Fundação de Apoio. Está escrito. Mas se não for isso, nós estamos não está escrito fundação, está escrito operacional. Esse é o problema. Até 15, pode ser 0. Até 15. 1, 2. Teve uma vez um colega meu da Comptec, colaborador, disse, Peregrino, eu calculei aqui esse da Petrobras, né? Limitação 5%. Aí, eu calculei, deu 2%. O que é que eu cobro? 2%. Eu prefiro perder, talvez eu podia superfaturar
essa taxa porque a Petrobras está me cortando acima de 5 tudo que vem acima de 5. E que na maior cara de pau. Corta e assume só 5 e deixa o meu cálculo a ver navios. Aí, mas eu mantive 2%. Não, vamos cobrar 2%. Eu prefiro isso e mostrar na cara deles. Ó, eu estou cobrando um justo ressarcimento pelas despesas operacionais da Fundação. Ó, isso aí, para mim, eu acho que está faltando algum diálogo mesmo, como a gente falou aqui, algum diálogo de convencimento, persuasão. Porque isso é sagrado. Até 15% está institucionalizado. A Dilma vetou esse item da lei pelo MIPOG. O MIPOG achava que a gente estava querendo legislar taxa de contrato, aí estava misturando tudo. Besteira, mas eles fizeram isso, deixamos a gente pendurado, né? Agora está claro que até 15% pode ser cobrado. Isso tem que fazer de qualquer jeito. Se quiser ajuda, a gente vai todo mundo lá para convencer. Mas tem sido tranquilo, tranquilo. Tem sido tranquilo isso. Eu estou com uma reunião, mas... Estou brincando. Tem sido tranquilo, isso não tem sido problema, não. Não sei que tem sido para mais alguém. Eu acho que é uma coisa pontual lá de entendimento, sentar para conversar. Pagar pouco eles pagam, mas tem que pagar. Alguma coisa paga, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, para citar o nosso caso. Pega o microfone. Ok, separando a polêmica do teto, eu queria entrar na do formato, né? Foi uma pena que a gente tenha tratado disso agora e o nosso representante lá, o Ronaldo, já tenha saído. A decisão da CGU, numa avaliação aqui da Fiocruz, nós ficamos com a determinação de abrir custos. Não podemos trabalhar com uma taxa fechada. Não, a gente também. Então quer dizer, isso está claro, então, é uma cobrança para todos. A DOA até está semi-institucionalizado. Que é o seguinte, tem que demonstrar o cálculo porque não é fechado. Se for 3 é 3, se for 4 é 5, se for 5 é 5. A Petrobras, porque no regulamento 3 teta isso em 5%, paga 5. Você pode calcular. Eles pediram, hoje nem pedem mais. Hoje dou 5 mesmo e acabou-se. Mas o resto dos órgãos que financiam a gente pedem para que a gente demonstre que... Viu? Demonstra, isso tem que fazer. A Coptec tem um método, Santa Catarina tem outro, não sei se a UNB tem outro. Cada um tem o seu, o nosso é público. A gente distribui um kit DOA. Você lançar as homem-hora, lançar um monte de coisa, aí sai um valor. Mas isso tem que fazer. Por enquanto tem que fazer. O valor dessa remuneração depende da complexidade do projeto, das pessoas que a Fundação vai envolver, então ela é variável, por isso que não pode se chamar de taxa. Ela vai ter um percentual, mas não é a taxa. Da nossa experiência, hoje projetos da manhã, né? A Petrobras, ela está exigindo a ponta do lado da demonstração da DOA. Se você quiser o kit, você pede, eu pego o seu e-mail, eu te mando o kit DOA. Se você não tiver, acho que você já tem, mas se tiver alguma coisa para cotejar, você pega o da Coptec e usa. A gente usa a granel. Nós somos o maior captador de dinheiro da Petrobras. Inclusive o nosso passa pelo grupo da CGU numa auditoria, né? Ela até pegou, me dá um modelo. A gente tem. Então, ok. Use o seguinte, vem cá, vocês não vão aceitar e a COP, que pega quase 100 milhões de reais por ano da Petrobras. E vocês não têm enchido o saco. Nesse ponto, eles não estão enchendo o saco em outras coisas. Novamente essa questão da despesa operacional também, o nosso projeto de autorregulação também está disponível. A CGU também tivemos uma experiência no projeto com a Transpetro, em que ela fez uma verificação do convênio e exigiu recálculo e apresentação que foi lançado. Já havia um e ela pediu para fazer uma nova demonstração durante o processo. Apresenta de novo a mesma. Quando eles pedem mais, a gente pergunta assim, doutor, como é que se faz então? O meu está errado? Tá, o senhor está errado. Me ensine como é que eu faço. Ele não tem como fazer. Ele não sabe responder essa pergunta. Você soma a luz, o pagamento da luz. Doutor, não é isso. Eu pago funcionário. Você quer que eu corte funcionário no meio, bote na conta e vai cortando os braços dos funcionários? Eu tenho que fazer uma estimativa média, não é isso? Despendida no projeto. Tem outro método. Foi assim que a gente foi questionando. Há 4 anos que a gente está nessa luta. E implantamos o nosso método. Junto à Petrobras, junto à Eletrobras, junto aos outros, né? Mas vamos lá. Entendeu? Então, vamos lá. Passando a DOA, alguém quer fazer uma consideração?
Vamos lá. Só repetir o que o Fernando já tinha dito, que as prestações de contas, de acordo com o decreto, elas devem seguir o padrão do decreto para aqueles instrumentos, aquelas prestações de contas que estão sendo entregues e daqueles instrumentos, daqueles contratos que estão sendo executados. Ou seja, o decreto manda que o procedimento de prestação de contas simplificado e por resultado seja aplicado a todo e qualquer contrato que esteja em andamento ou prestação de contas que esteja para ser entregue. Então, esse também, o decreto é bem positivo com relação a isso, tá? Além disso, a possibilidade de adequar as regras do decreto aos instrumentos contratuais vigentes. Não, a prestação de contas é obrigatória, mas as outras possibilidades do decreto é permitido que se adequem aos instrumentos vigentes, desde que em acordo entre as partes. Isso é bom. Com relação ao Siconv, também estava aqui destacado que o Siconv morreu. Não, morreu. Enquanto não tiver... Não. Tem um coringa aqui. Combina... Qual é o artigo? Eu tenho um coringa aqui. Não, a gente... A própria Iniciative que passou isso para a gente. Está no gabinete do ministro a reunião toda, a CGU, Siconv, vamos lá. O Siconv, a partir do decreto, ele morreu por quê? Porque esse Siconv, a gente sabe, é utilizado para os convênios e tal. Qual é o coringa, a carta na manga? Tem o artigo 38, parágrafo 5º, combinado com o artigo 45, parágrafos 9 e 10º, entendeu? Estabelece que será realizado com a plataforma eletrônica a gestão dos convênios. Quando não existente, será por via de papel, via física. Ou seja, acabou o Siconv. O convênio está encerrado. Isso eles mesmos nos ajudaram a dizer, gente, vocês não precisam brigar com o Siconv, acabou. Porque a gente tinha um artigo no decreto expresso dizendo que o de Siconv não se aplica às fundações de apoio e tal. A gente fala, não. Agora, eu sei que eles estão avançando, cara, eles estão avançando. O Sávio do MCTI me falou que eles estão se reunindo, pediram sugestões do Confis, para a gente fazer um belo de um sistema porreta, para não ser um outro Siconv. Então, mas hoje existe fundamento legal para defender a não utilização. Faz no papel. É só utilizar esses artigos que eu acabei de falar aqui para fundamentar. Artigo 38, parágrafo 5º, combinado com o artigo 45, parágrafos 9 e 10º do decreto. Ok? E, por fim, eu quero só agradecer a atenção de todos. Não, rapidinho, deixa eu só encerrar aqui. E reforçar o seguinte, dar 2 observações. Utilizem o projeto de autorregulação que eu citei aqui algumas vezes. É um instrumento muito importante e dá muita base para a gente poder defender e levantar as nossas bandeiras, porque ele tem muita informação importante e valiosa, porque é uma informação consolidada pela CGU, pela PGF, pelo MCTIC e pelo MEC. Tá? Então, é muito importante. Utilizem. E, por fim, assistam à palestra do secretário Álvaro Prata, seu Álvaro Prata, do MCTIC, que fala sobre o marco legal que está na nossa TV Confis. Ela é muito elucidadora no contexto do marco legal, a aplicação da lei e do decreto. Por favor, assistam para vocês terem mais tranquilidade para discutir sobre o decreto, mais tranquilidade para discutir sobre o marco legal. Ele dá 30 minutos, Fernando, de exposição dele? 30 minutos muito bons e vai dar muita tranquilidade e base para que vocês possam discutir com qualquer um essas... A televisão é educação à distância. Isso. É impossível. Está disponível, gente. Está disponível. Impossível pegar 5.000 pessoas que trabalham nas fundações de apoio e fazer um seminário aqui. Aqui tem 50, 60 pessoas. Alguns aqui aprenderam também, eu aprendi mais e estão aprendendo. Mas quantos ficaram lá fora que não sabem essas coisas? Isso. E que vão se embananar na hora do embate? Assistam a palestra dele. O entendimento é esse. Esse termo ele é disponível digital. Se a coordenação nossa aqui, né, Raine, podia pegar até em Zap a gente manda, porque está no meu Zap. Se me derem o Zap, eu mando isso aqui termo digital. É o entendimento que a gente fez com a CGU. E vai ter um outro agora, que nós estamos trabalhando, para avançar sobre a pauta do decreto. Tudo isso que a gente está falando aqui vai ser interpretado por nós e pela CGU, pelo MCTI, pela Andifes e pelo CONIF. É o grupo de trabalho que está trabalhando para fazer esses entendimentos.
Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer. Só vou comentar. Fica aqui que você fez a nossa... Eu vou ficar. O jogral aqui permanece. Alguns conselhos. Não acredite só na norma. Quem manda é quem tem a força. Esta força vem com o que vocês já sabem. O Estado brasileiro quem pode mandar é quem tem a força. Né? O Estado tem o monopólio da força, embora isso na realidade não seja. Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, as balas não saem só das armas oficiais. Eu estou falando que há uma força que dificulta a implementação da norma. A norma existe, era para ser cumprida. Mas tem gente que diz assim, eu não vou cumprir o artigo 167 da Constituição da transposição de rubrica. Ora, quem disse isso foi uma autoridade do MIPOG. E que isso foi falado no gabinete do ministro. Ele não quer cumprir, ele acha que essa transposição de rubrica é inconstitucional. Ele está dizendo, não é o STF. Então, a unidade reativa é muito grande. Isso que você sofre é muito maior lá. Então, acredite que só você, nós, juntos, é que podemos fazer essas coisas valerem. O papel do micropoder corrosivo. Sabe o que é isso? É o burocrata da esquina. Ele é pior do que o burocrata que está lá em cima, porque lá em cima ainda tem um diálogo, não sei o quê, ele não está interferindo, mas aquele que está te autuando é o problema, dentro do seu projeto. Destrói a autoestima, inviabiliza o pesquisador, faz tudo, dá um prejuízo financeiro enorme. A fundação, a minha, por exemplo, está tendo prejuízos enormes operacionais, porque toma prestação de conta para a equipe toda, vai trabalhar na prestação de conta, esquece as atuais, dá tudo errado. E ninguém paga esse custo. Só nós é que pagamos. Não tem ninguém depois da gente. O desconhecimento da atividade de pesquisa é generalizado. Ele não sabe nem que é pesquisa, muito bem que é apoio. Então, você tem que tratar com as pessoas que têm dificuldades cognitivas. Desarmonia entre os órgãos de controle. Vocês assistiram? O CGU pensa de um jeito. O MP pensa de outro. Um quer incendiar o Roma, o outro quer fazer não sei o quê. Maluquice. É uma desarmonia. 26 CGUs regionais fora do Distrito Federal. TCUs tem 26 mais 1, 27. A AGU tem 350 mil. MPF tem não sei quantos mil. Todos eles, cada um pode perguntar. Por serem doutores e estarem com salário inicial de R$22 mil, eles sabem tudo. E você não sabe nada. Externalidade. O país vive uma financeirização. Tudo não vai para a inovação. Tudo vai para o capital financeiro. Isso é uma externalidade que se reflete, termina se refletindo na nossa falta de verba, falta de recursos, falta de incentivo à indústria. O pavor do gestor. O gestor não tem medo, eu devia trocar de assinar um documento. Pessoas do seu lado têm assinado também, porque ele tem medo de ir sozinho. Então ele quer ir com mais gente. Não é, Cristiano? Você que é da Fundação Unicelva de Mato Grosso. Ele é um corajoso. Ele é muito corajoso. Nós temos que ser despreendidos para assinar documento. Vocês... A Marinha não tem problema também. Todo mundo tem problema. Então, já viu, né? Depois dessa sua dica, Peregrino, eu vou botar mais gente assinando. Manda teus assessores todos assinar. Porque... Baixa participação dos usuários. Nós somos os usuários da lei. Nós temos que participar mais. Se nós não participarmos junto com o CNPq, com os outros, essas coisas não vão acontecer. Então, a participação não é diletante. Eu gosto de ficar junto com fulano, que é de Minas, o outro que é do Rio Grande do Sul. Não é isso, gente. É tão bom a gente ficar junto. É tão bom a gente ficar reunido nos encontros do Confis. Vai ter, repito, em Brasília. Participem. Se é difícil coletivamente, imagina sozinho, você não vai ultrapassar essas dificuldades. Participe. A minha fundação está pobrinha, vai ficar mais pobre. Vai ficar mais pobre, porque não vai saber das coisas para evitar prejuízo, ou deixar de oferir receita. Vai num congresso com bicho. E, por fim, antes de encerrar, visitem a nossa televisão, e mais do que isso, cadê o Sérgio? Votem no nosso clipping, que está no concurso internacional do Webfest Media não sei o quê.
É um festival, um concurso de mídia digital internacional. Repito, tem um da Itália, outro dos Estados Unidos, tem um brasileiro, que eu não sei o nome, nem quero saber, eu quero saber o do Confis, que é o 4º lugar. A plataforma do Confis está sendo cotada entre tantos, está cotada como um. Então nós acertamos. Agora vai lá no site, está lá no site do Confis, procura lá e vota. Vota, bota CPF, bota o Facebook e vota, porque é a votação popular, é uma escolha popular. Então nós vamos ter, quem sabe a gente fica no primeiro lugar, né? Um alento, né? Autoestima. Então, muito obrigado aí. Acabou essa sessão. Obrigado, Rafael. A gente vai ter um café e depois volta.